Olá, olá, galera! Tudo bem, turma? Estou de volta, professora Michele Carvalho. Vamos então hoje fazer os exercícios de preposição. Já vimos classes gramaticais, já fizemos exercícios, já vimos preposição, combinação, contração. Lembra disso na aula anterior? Então prepara seu material, prepara caderno, prepara aí tudo, se organiza, postura, pra gente começar o nosso estudo, tá legal? Vem comigo aqui. Vamos lá. Como a gente vai trabalhar exercícios? Então a dica é: escreva, né? Copie ou coloque as respostas no seu caderno, entendeu? Mas tente fazer. Não fica só me ouvindo, não fica só esperando a resposta. Conforme eu vou lendo aqui e vou te questionando, vai tentando você aí dar a resposta certa. Tá legal? Faz o exercício oral mesmo. Anota então aí no seu caderno somente a resposta. Põe assim, número 1, letra A. Número 2, letra tal. Entendeu? E aí você vai participando da atividade, né? E até se avaliando aí, se autoanalisando, tá? Para saber o quanto você já conseguiu assimilar, aprender, quanto você ainda está com dúvida, né? Então é importante que você, aluno, tenha esse olhar para você mesmo, entendeu? De identificar. Caramba, isso eu ainda não sei muito. Então isso aqui, pô, legal, já tô sabendo, tô conseguindo entender. Tá bom, gente? Então vamos lá. No primeiro exercício, esse aqui em cima, ó, diz o seguinte: a preposição que há na frase muitos morreram de fome expressa uma relação de quê? De causa, de modo, de intensidade, de instrumento ou de meio? Preste atenção. Muitos morreram. Olha a informação. Volta lá na oração, volta lá na frase. Muitos morreram. Né? Aí pode surgir a pergunta: morreram de quê? Qual foi o motivo de tanta morte? E aí vem a resposta aí dessa oração: de fome, né? Se fosse hoje, né, com relação a essa pandemia, a gente ia falar o quê? De Covid, né? Pois é, então Covid foi a causa dos males, né, de muitas mortes. A fome também tem sido ao longo do ano, dos tempos, né? Muita gente também, infelizmente, morre de fome. Então, a gente consegue relacionar de fome à causa, correto? Então, você encontrou aí? Marca aí, letra A, né? Ou escreve aí a sua resposta. O que você pode fazer? Escreve a oração e ao lado põe causa. Sublinha aí, de fome, tá bom? Número 2. Preste atenção aqui, eu vou até sair para eu não te atrapalhar. Olha só, tá escrito assim: acompanha a setinha. O policial recebeu o ladrão a bala. Foi necessário apenas um disparo. O assaltante recebeu a bala na cabeça e morreu na hora. No texto, os vocábulos em destaque são respectivamente o quê? Preposição e pronome, preposição e artigo, artigo e artigo, artigo e preposição, artigo e pronome indefinido. Volta aqui em cima, ó, eu tenho um A, tá até de azul, e eu tenho outro A aqui, tá vendo? Uma outra cor, né? Um lilás aqui. Então, o policial recebeu o ladrão a bala. Quem recebe, recebe alguma coisa, não é isso? De alguém. Vai pensando aí. E embaixo, o assaltante recebeu a bala na cabeça. Ali, ó, o verbo receber. Recebeu o quê? Né? Então, você tem o verbo transitivo direto e indireto. No outro, você tem o verbo transitivo indireto. Desculpa, verbo transitivo direto. Porque recebeu o quê? A bala, né? Então, isso nos faz pensar que eu tenho aqui, ó,
uma preposição. Aqui eu tenho a preposição e aqui eu tenho o quê? Recebeu a bala. A artigo acompanhando bala, né? Recebeu o quê? Verbo transitivo direto, tá? Então vamos lá. Acabei confundindo também, né? Cansaço e tanta coisa, enfim. Letra B, tá? Preposição e artigo. Então a gente tem aqui a preposição, tá vendo? Porque ele recebeu, você completa o primeiro objeto, completa o verbo e o segundo objeto, tá? Tem preposição. E aqui embaixo o artigo, que está fazendo parte aí do objeto direto. Porque o receber aqui é um verbo transitivo direto, tá? Que recebe o quê? Alguma coisa, né? Deu para entender? Preposição e artigo, ok? Muito bem. Vamos lá, vamos seguindo então. Olha aqui a questão 3. Assinale a alternativa em que ocorre contração de uma preposição com um pronome demonstrativo. Lembra que eu falei da contração? E aí ele quer saber dessa contração em que a preposição se une a um pronome demonstrativo. Dá uma lidinha nas orações. Vou dar um tempinho para você ler aí, eu vou lendo aqui também. Letra A. Estou na mesma situação. Letra B. Neste momento encerramos nossas transmissões. Letra C. Daqui não saio. Letra D. Ando só pela vida. Letra E. Acordei num lugar estranho. Pensa aí um pouquinho. Vou beber água. Vê só o que ele falou. Preposição com um pronome demonstrativo. Que letra você marcou aí? Neste, né? Olha aqui, gente. Este é o pronome demonstrativo. Em se une ao este e forma neste, tá? Pode ser que você tenha ficado na dúvida, mas e o daqui? Daqui, gente, presta atenção. Aqui é advérbio, não é pronome, tá? Então, fique atento a isso aí, classe gramatical, ok? Vamos lá, próximo. Tem um texto aqui pra gente ler rapidinho. Eu vou ler pra você, você acompanha a leitura daí, tá bom? Diz assim: o livro traz uma nostálgica história narrada em primeira pessoa por uma garota que viveu a sua infância na casa dos avós. Enquanto eu vou lendo, vai destacando as preposições, escreve aí no seu caderno, aí ali é a preposição, aqui é a preposição, tá? Continuando. Descrevendo detalhes da sua rotina na fazenda, a narradora apresenta ao leitor a vida simples no interior. A narrativa, de tal modo envolvente, desperta a memória afetiva e sensorial do leitor, fazendo com que seja capaz até de imaginar, sentir os cheiros e sabores daquele lugar tão especial. Uma obra para nos lembrar da importância de se viver uma infância livre, com tempo para aproveitar os momentos sem ansiedade e afazeres urbanos, ouvindo os sons da natureza ou uma boa história. O texto de Marismar Borém é lindamente ilustrado pelo premiado artista Lelis, ok? Bom, vimos aí um fragmento, né? Um texto, né? Uma parte aí de um texto. Pedi para que vocês observassem as preposições que contém nele, né? Já para vocês irem escrevendo aí no seu caderno e identificando quais são as preposições que aparecem aí, tá bom? Porque eu vou virar a tela, o slide, aí fica mais fácil até pra gente identificar, né? Então vamos lá. Questão 1 com relação ao texto. O termo em destaque funciona como uma preposição. Em
Você tem aí, ó, 4 orações, A, B, C, D, tá vendo? Cada uma delas tem uma frase destacada lá do texto e cada palavra aqui está sublinhada. Eu quero saber qual dessas aqui é a preposição. Somente uma. Vamos lá, vamos verificar? O livro traz uma nostálgica história narrada em primeira pessoa, descrevendo detalhes da sua rotina, desperta memória afetiva e sensorial, ouvindo os sons. Então vamos lá, já que eu tô aqui no sons, eu vou começar daqui. Os acompanha sons. Sons é substantivo, então os é artigo, tá? Artigo definido, ok? Aqui em cima, olha só, afetiva e sensorial. O e é um elemento aditivo, né? Ele está aproximando aí esses outros termos. Então, não é preposição também, tá? Uma conjunção. B, descrevendo detalhes da sua rotina, sua. Sua é pronome possessivo, gente, tá? Não é preposição. Agora a letra A, em. Isso. Em é preposição. E acertou aí quem marcou, então, quem disse a letra A, tá bom? Muito bem. Na questão 2 ainda com relação ao texto, no trecho, com o tempo para aproveitar os momentos, a preposição para mais o verbo aproveitar indica a ideia de que a pessoa tem tempo. Para quê, gente? Para quê, né? Para que ela tem esse tempo? Para aproveitar os momentos. Então, indica tempo, finalidade, causa ou lugar. Lembra que eu falei dessa preposição para? Indica o quê? Olha só, apesar do X ter caído na causa, não é a causa, tá? É a finalidade. Na hora que eu montei aqui, acabei esquecendo de trocar isso aqui. É finalidade. Marca aí com um xizinho, tá? Marca um xizinho aí. Porque a gente já sabe, né, que o para indica a finalidade. É uma preposição que indica e tem aí da direção do fim, né, do objetivo, ok? Então o X deveria subir mais um pouquinho, mas acabou que eu mudei essa estrutura e ele parou lá embaixo. É finalidade, ok, gente? Então tá bom, vamos lá. Finalidade. Deixa eu ver se tem outro aqui. Isso. Próxima questão. Há outra passagem no texto cujo emprego da preposição indica a ideia também, ó, de finalidade. E aí, lembra que eu falei para você escrever as preposições lá que você encontrasse? Eu vou colocar aqui, ó. Uma obra para, olha o para aí de novo, indicando finalidade. É uma obra para nos lembrar da importância, tá bom? Na questão 5. Sem ansiedade e afazeres urbanos. Gente, ele pede para você apontar a preposição presente nessa parte do texto. Qual é a preposição que tem aqui? Sem ansiedade e afazeres urbanos. Sem, né? É o sem. Sem é a preposição. E ela expressa o quê? Lembra aí? Sem ansiedade. Sem afazeres urbanos. Ou seja, indica ausência, né? A ausência, tá? Sem com S, não é o sem numeral, tá bom? Atenção aí nessa escrita. E ela está expressando a relação de ausência, ok? Tá? Muito bem. Próxima questão. Vou dar um tempinho para você ler essas frases, porque você vai precisar completá-las com uma dessas sequências aqui, ó. Todas elas são preposições. Vamos lá ver o que vai entrar ali, o que vai dar certinho em cada lacuna? Novos abalos de terra fizeram sentir-se por São Francisco, perante São Francisco, por São Francisco, em São Francisco. E aí? A princípio é o em, né, gente?
Tá mais pro em. Vamos ver o resto. Os soldados agiram desde violência? Ou agiram com violência? Com, né? Então, olha aí. Com tem mais a ver. Vamos lá. Vamos ver a terceira oração. João e Manuel vivem discutindo. João e Manuel vivem discutindo. Aqui na letra A, né? Tem o Azinho aqui. Mas a gente já sabe que não é esse A, né, gente? Tem nada a ver. João e Manuel vivem discutindo por si. João e Manuel vivem discutindo com si. João e Manuel vivem discutindo entre si. Entre é o mais adequado, ok? Próxima. Estudo nesta escola. Estudo nesta escola. De, não, né? Com, não. Por, também não. Então, desde, né? Desde o ano passado, ok? Desde o ano passado. E a última aqui. Luto. Luto de, não, né? Luto por, sim. Luto por uma terra melhor. Então, a sequência aqui correta está na letra... Vamos lá, verificar? Aí, letra D. Em, com, entre, desde e por. Ok? Muito bem. Próxima questão. Preste atenção aqui. Os amigos de João estranharam o seu modo de vestir. Os elementos estão sendo ligados. Veja bem, por um sujeito, por um substantivo, por uma conjunção ou por uma preposição. Os amigos de João. O que eu tenho aí? Amigos e João. O de, né? Modo de vestir, modo de vestir. Outro de. Então, nós temos o que aqui, gente? Preposição, né? Preposição. Isso aí, tá? Matéria, inclusive, que nós estamos aqui estudando, falando dela o tempo todo. Questão 8. Vou sair aqui para não te atrapalhar. Os amigos de João estranharam o seu modo de vestir. Repara só, os elementos ligados pela preposição são amigos de João e modo de vestir, o seu modo e vestir, amigos e modo, ou estranharam e vestir? Óbvio, né? Nós já até falamos anteriormente. Então, aí nós temos a letra A, ok? A letra A, muito bem. Na próxima questão, vamos verificar. Qual dos elementos a seguir está sendo ligado por uma preposição? E aí, dá uma lidinha nessas orações. Vê se você consegue identificar em qual dos elementos a seguir está sendo ligado por uma preposição. Esperou entusiasmado ser convocado. João correu demais. Esperou com entusiasmo aquele passeio. Ou tenho esperanças? Onde tem uma preposição aí, gente? Esperou entusiasmado ser convocado, não é, né? A gente tem verbo aqui, né? Aqui a gente tem adjetivo, ó. Outro verbo. Aqui, João correu demais. A gente tem João, né? Substantivo próprio. Correu aqui é verbo. Demais aqui é advérbio. Agora aqui, esperou é verbo. Com. Achou uma preposição, né? Entusiasmo. Aquele pronome demonstrativo, passeio substantivo, tá vendo? Tenho esperanças, tenho verbo, esperanças aqui o substantivo. Então, gente, óbvio, né? Nós temos aqui a letra C, tá? Letrinha C aqui em cima. Esperou com entusiasmo. Com é a preposição, ok? Vamos lá. Próxima questão. Em qual das alternativas a preposição que está junta com o artigo?
Então, preste atenção aqui. Preposição que está junto do artigo. Houve, então, uma combinação, correto? Vamos ver se é isso mesmo? Vamos lá. Preposição e artigo. Ó, a hora das refeições é sagrada. Alguém passou por aqui. É uma pessoa de valor. Tive de agir com cautela. Preposição de, né? A gente já viu que tem preposição de aqui, preposição de aqui. Aqui tem a preposição por. Aqui, ó, preposição de mais o artigo, ok? Houve uma contração aqui, das. Então, nós temos a letra A. Nós temos a letrinha A, ok? Muito bem. Vamos lá, próximo slide. Quem conhece essa gata aqui, ó? Larissa Manoela. Aposto que você conhece. E Larissa, né, tem uma música dela aí, que eu nem sabia que ela tinha uma música, mas achei interessante, achei bem legal. Então, vamos fazer a leitura do que diz aqui a música da Larissa? E diz o seguinte, ó. Enquanto eu vou lendo a letra, você faz o quê? Já vai identificando as preposições, entendeu? Anota aí. Tenta encontrar 6 preposições, tá? Então vamos lá. Gosto das coisas boas que a vida tem. Gosto de ser feliz e viver pro bem. Banho quente depois da chuva. Conversar com um amigo que há muito não via. Falar com a melhor amiga todo dia. Bolo quente, almoço de mãe. Uma conversa boa me faz bem. Gosto de tudo que me vem além. Pipoca com calda de chocolate, sessão da tarde, banho de sol, pôr do sol, sorrisos de criança, correr por aí, comer pequi. Então ela termina assim a musiquinha dela aí. Então vamos lá. Você deve identificar nessa letra de música, eu pedi que você anotasse, né? 6 preposições e transcrever. Conseguiu? Olha aí, dá mais uma olhadinha, vou te dar um tempo. Vai lá, vê se você encontra. 6 preposições. Procura aí o que você acha. Quem procura, acha. Vai. Vamos lá, então? Vamos ver o que você encontrou? Das, de, com, do, por e da, ok? Essas são as 6 preposições que estão lá na música da Larissa Manoela. Marque agora o X, na verdade você não vai marcar o X, né? Você vai ou escrever aí no seu caderno ou você vai dizer aí oralmente, tá? O sentido correto que a preposição em destaque expressa. Então vamos lá. Amanhã quero sair com meus amigos. Esse com aí, gente, expressa o sentido de quê? De lugar, de tempo ou de companhia? O que você me diz? Companhia, né? Muito bem. Olha a letra B. Paulo, devolva-me meu relógio de ouro. E aí, gente? A preposição aqui é o de, tá? É o de ouro. Comprei um relógio de ouro, né? Então, olha só. Esse de ouro está relacionado ao tempo, à matéria ou à posse? A matéria, ok? Muito bem. Tá? Então, vamos lá. Próximo slide. Este é o carro de Petrúcio. Sim, é esse nome mesmo aí, Petrúcio. E qual é a preposição aí? De, né? Então, o carro pertence a Petrúcio. Qual é o sentido dessa preposição aí? É tempo? É matéria ou é posse? Fácil, né, pessoal? Muito bem, quem disse posse, isso aí. Olha a letra D. Carlos
olhe para frente. Qual é a preposição aqui? Para, né? Esse para aqui, Carlos, olhe para frente, ele nos dá a ideia de quê, gente? Direção, matéria ou companhia? Direção, ok? Direção. E a de baixo? Tomei um copo de refrigerante. Olha só, o que tinha no copo? Conteúdo. Tá, gente? Conteúdo. Vamos lá? Muito bem. Vou sair novamente, porque a gente vai fazer mais essa leitura. Eu acho que é a última leitura dessa aula, tá? Pra gente estar encerrando os exercícios de preposição, ok? Tem que treinar, você viu, né? E não é difícil. Quanto mais a gente treina, mais a gente vai se familiarizando com eles, não é verdade? Então, olha só. Por que comemos feijoada com laranja? Já parou para pensar nisso? Então, vamos fazer essa leitura. Me acompanha aí. Não se sabe ao certo, mas acredita-se que o hábito de comer feijoada com laranja tenha vindo da Europa, onde entre os séculos 16 e 18 era comum comer pratos quentes e secos com frutas úmidas e frias, para misturar os sabores. Mais tarde, descobriu-se que a laranja tem vitamina C, substância que ajuda na absorção do ferro do feijão e da couve, além de conter fibras boas para a digestão. Outro fato: encarar uma feijoada costuma dar muito sono depois. Quando comemos, principalmente se a comida for muito pesada, como uma feijoada ou uma macarronada, o nosso organismo ele precisa trabalhar mais para fazer a digestão. Por isso, diminui a temperatura do corpo para se poupar a reunir a mais força. Assim, nós sentimos moleza e sono. Ah, olha que interessante, viu? Depois do almoço, daquela comidinha gostosinha, né? Sempre dá um soninho, né? Tá vendo? É o nosso organismo reagindo, trabalhando, né? Olha que legal. Isso aí. E viu como é importante a laranja? Vitamina C, ajuda aí a absorver o ferro do feijão, né? Então fica essa dica, tá legal? Põe em prática isso aí, que vai te... é saudável, né? Vai te fazer bem. Então olha só, gente, vamos lá. Pra gente encerrar, estamos ainda aqui com os nossos exercícios, trabalhando a preposição, não é isso? O termo em destaque, ele funciona como uma preposição. Vamos lá. Não se sabe ao certo onde entre os séculos 16 e 18 era comum comer pratos quentes. Mais tarde descobriu-se que a laranja tem vitamina C. Assim sentimos moleza e sono. Onde será que tem preposição aqui, gente? Vamos lá encontrar? Olha aqui. Entre. Lembrou? Entre é a nossa preposição, tá? Muito bem. Aqui tá falando em destaque, né? Eu poderia ter até sublinhado para facilitar você, porque o ao também é preposição, ó, tá vendo? Tá? Mas como ele já destacou aqui a letra B, vamos considerar o entre, né? Vamos entender que o entre estaria em sublinhado, tá bom? Não tem problema. Tudo é válido, né? Quando a gente identifica, quando a gente reconhece. Então, você marca aí, entre, é a preposição. Na letra A tem ao também é preposição, tá bom? Próxima questão. Na passagem, o hábito de comer feijoada com laranja. Observa o com, gente. O hábito de comer feijoada com laranja tenha vindo da Europa. A preposição com, ela indica a ideia de quê? De instrumento, de modo, de lugar ou de acompanhamento? Lembra que é a mesma coisa, a mesma ideia que a gente falou lá? Saí com minha mãe, a mãe saiu com o filho. Então, de acompanhamento, né? Foi a companhia, no caso aqui, acompanhamento, ok? Deu para entender? Muito bem. Então é isso, pessoal. A gente tem que estudar, a gente tem que praticar, tem que fazer os exercícios, né? Então, espero que você tenha entendido a matéria. Continue praticando. Se você só ouviu esse vídeo, agora é hora de praticar.
Então vai para o seu caderno, faz os exercícios e depois volta para conferir se você acertou, se você está entendendo tudo direitinho, tá legal? Eu vou terminando essa videoaula por aqui, a gente se encontra nas próximas aulas, tá? Fica com Deus, um beijinho, tchau, tchau!